Oi, gente! Hoje o nosso vídeo é sobre esse livro aqui, O Sol é para Todos, da Harper Lee, tá? Mas antes disso, gente, eu quero agradecer muito a vocês que têm curtido os vídeos, têm comentado os vídeos, tem trazido novas inscrições para o canal. Nós estamos a exato falta um inscrito para a gente atingir os 800 inscritos e pelo menos agora que eu estou gravando o vídeo, tomara que quando o vídeo esteja já ali, como é que a gente chama? No ar ou publicado, vocês já estejam com mais de 800, vocês não, o canal já esteja com mais de 800 inscritos. É que eu me atrapalhei porque tá o meu neto aqui me corrigindo e eu gosto que ele fique aqui me corrigindo e me dando umas dicas, né, Eugênio? E então, gente, obrigada, e a gente em seguida, talvez no próximo vídeo, porque agora só falta umzinho inscrito, a gente vai sortear o livro O Conde de Monte Cristo, naquela edição linda, aquela edição luxo da Martin Clary. Mas hoje é sobre esse livro que nós vamos falar. Gente, então assim, ó, é claro que esse livro é um exemplo de livro que trata sobre o racismo. É claro, a gente não tem dúvida alguma, sobretudo porque é um advogado branco defendendo um homem negro e pobre, paupérrimo. Esse livro que a Harper Lee escreveu em 1960, ou melhor dizendo, foi publicado em 1960, e ela na narrativa mostra que tudo aconteceu em 1930, né? Um pouco depois, porque ela nasceu em 1926. Então a Harper Lee quase que faz assim um romance autobiográfico. Tem gente que diz que é autobiográfico e que inclusive aparece um dos melhores amigos dela, que é um outro escritor, o Truman Capote, que ele seria o amiguinho dela ali, o Jill. Porque assim, ó, a Jill, por sinal, é o sobrenome do meu neto, é o sobrenome do pai dele. Então assim, gente, o livro acontece numa cidade do interior, numa cidade norte-americana, e é contado na voz de uma criança, de uma menina de 7 ou 8 anos, quando o livro se inicia. Ela tem um irmão um pouco mais velho que ela, 8 anos mais velho, mais ou menos isso, e um amiguinho de férias que é o Jill, que vem passar as férias naquela pequena cidade. O pai dela é um advogado, o Atticus, um advogado que a gente vê ali pela narrativa, um advogado assim, uma pessoa muito serena, uma pessoa muito lúcida, uma pessoa que dá muito valor para o conhecimento que se chamava antigamente enciclopédico, né? Provindo de jornais, de livros, ele está sempre lendo. Inclusive, que é isso que eu quero falar daqui a pouco, inclusive a Scout, ou Scout, como falam, né? Não sei bem pronunciar ali, que é o nome da menina. Quando ela entra no colégio, ela já sabe ler, né? Porque o pai dela lia muito e deixava muito jornal e revista por ali atirado, ela já sabe ler. E isso, ao invés de causar uma facilidade para ela, causa um problema, mas em seguida eu falo nisso. Então esse pai advogado, ele é nomeado, nós diríamos assim,
ele é nomeado lá pelo Tribunal de Justiça, ele é uma espécie de defensor público, não façam eu começar a rir. Não fui Eles eu. ficam fazendo bobagem aqui para que eu ria. Foi o Quem acompanha o canal desde o início sabe que é sempre assim. Então ele foi nomeado pelo Tribunal de Justiça, ele seria uma espécie de defensor público aí, ou defensor dativo, como a gente chama também, que claro que tem uma diferença aí, vamos dizer assim, técnica, do ponto de vista da nomeação entre o defensor público e o defensor dativo, mas isso não é o caso agora. Ele é nomeado e aceita defender esse homem negro, pobre, que foi acusado de estuprar uma moça branca. Então, tudo ali, de mais da metade do livro em diante, a partir do capítulo 17, se não me engano, tudo gira em torno dessa defesa desse advogado, do Dr. Atticus, em relação a esse homem negro acusado injustamente de ter estuprado essa moça branca. O livro ficou famoso por isso. Embora esse julgamento não tome toda a parte da narrativa. Como eu disse para vocês, o julgamento começa, se não me engano, lá no capítulo 17, e o capítulo 17 começa na página 208, se não me engano é no capítulo 17 ou é até um pouquinho depois, ou 19. Então é praticamente 1/3 do livro o julgamento desse homem negro. Não vou dizer para vocês aqui se ele foi condenado, se ele foi absolvido, qual foi o fim dele, porque vocês, a maioria de vocês, a geração de vocês, não gosta de spoiler, então vou respeitar. Só quando são os livros que caem no vestibular, que daí eu faço com spoiler, para já facilitar vocês depois na leitura ou no estudo para o vestibular. Como esse não é para vestibular, então eu não vou dar spoiler, não vou dizer o que acontece com esse rapaz negro acusado de ter estuprado uma mulher branca. Mas a gente já imagina mais ou menos o que pode ter acontecido e o que aconteceria hoje, quase 100 anos depois do que se passa a narrativa. Voltando, a narrativa se passa no ano de 1930, na década de 1930, e foi lançado em 1960, né? Então, a Harper Lee fez questão de fazer com que a narrativa se encaixasse bem lá no momento em que ela era uma criança. Por isso, muitos dizem que é um romance autobiográfico e que ela estaria contando passagens da vida dela. Alguns dizem que esse livro foi o único livro que ela escreveu em toda a vida. Porque depois, um ano antes de ela morrer, se não me engano, porque ela morreu em 2016, lá por 2015, ela lançou um outro livro que agora me fugiu o nome. Ai, me fugiu, é alguma coisa, cuidado com vigia, nada a ver, eu não tô me lembrando agora o nome, não me lembro o nome. E que fica uma polêmica se ela realmente teria escrito aquele livro ou a família teria aproveitado de algum manuscrito que ela tinha, que ela tivesse ainda ali, para lançar o livro no nome dela e vender mais tudo que vendeu esse e continua vendendo, porque ele foi considerado um dos 100 melhores livros da língua inglesa, um dos melhores livros do século XX, um dos mais vendidos. Ela ganhou aquele prêmio Pulitzer, que é quase um prêmio Nobel, né?
Mas antes que eu siga falando sobre outras coisas do livro, eu quero dizer para vocês o que me chamou a atenção no livro verdadeiramente. Não me chamou a atenção o crime não, a defesa do crime por parte do advogado branco. Não me chamou a atenção. Não me chamou a atenção um homem negro ter sido acusado de estuprar uma mulher branca. Não me chamou a atenção. Por que não me chamou a atenção? Porque eu sou advogada e é isso que a gente vê até hoje, 100 anos depois, né? Porque a narrativa, volto a dizer, acontece na década de 1930 e nós estamos em 2023 e esse racismo seguramente continua acontecendo. Então, isso não me chamou atenção. É um livro importante por isso, importantíssimo, sobretudo porque começa a discutir essa questão do racismo desde a década de 1960. Mas o que mais me chamou a atenção no livro foi que a Scout, quando ela ingressou na escola, ela já sabia ler e escrever. Eu também já sabia ler e escrever, como eu disse para vocês que eu aprendi a ler e escrever aos 4 anos. Mas o que me chamou a atenção é que isso atrapalhou a avaliação dela. Ela, num primeiro momento, ficou mal vista pela professora e, de certa forma, pelos colegas, porque ela já sabia ler. A professora pediu que ela levasse um recado para o pai, que o pai estava, vamos dizer assim, proibido de continuar ensinando ela em casa. Porque a escola tinha adotado, na época, lá na década de 1930, tinha adotado aquele sistema decimal de Dewey, não sei se é assim que se pronuncia, é D-E-W-E-Y. Esse sistema decimal que ficou muito conhecido durante um tempo, que a administração estuda, a pedagogia estuda, tem várias versões, né, em vários campos do estudo ou da ciência, que foi um método que um bibliotecário, um biblioteconomista inventou para a classificação dos livros por assuntos e tal. Então, num determinado momento, esse tal de sistema decimal também era colocado na escola e as crianças não poderiam aprender a ler de uma outra forma que não fosse daquela. Então, os livros, quando eu leio, chama muito atenção quando tem essas questões do ensino, por eu ter sido professora desde jovem, né? Muito antes de ser advogada, porque quando eu li o Judas, o Obscuro, do Thomas Hardy, eu também me chamou muito a atenção e fiquei muito assim comovida que o sonho do Judas era ser um erudito, era ser uma pessoa muito lida, muito instruída, a ponto de ele trabalhar, juntar dinheiro e comprar livros que vinham da cidade, a ponto de caminhar quilômetros e ir lá para aquela montanha, avistar lá embaixo, bem longe, aquelas luzes onde ele sabia, ali onde tem aquelas luzes tem uma cidade que tem escolas boas, e o Judas nunca conseguiu estudar naquelas escolas porque ele era pobre. Assim como no Apanhador, no Campo de Centeio, o Holden vivia sendo expulso de escola em escola, isso que ele estudava em escolas caras, escolas particulares, sendo que ele era o colega que mais lia e que inclusive fazia os trabalhos para os outros colegas, os trabalhos ali da escola. Então também o que me chamou a atenção no Sol é para Todos foi muito mais essa parte da professora achar que a Scout saber ler era um entrave, ao invés de achar que isso era uma facilidade para ela, ao invés de incentivar que ela lesse cada vez mais. Graças a Deus eu nunca tive professoras assim.
todas as minhas professoras e professores sempre me incentivaram muito a continuar estudando e sempre me elogiavam até. Quando eu era criança, por eu ter aprendido a ler e me interessar tanto pela leitura. E depois de adulta, pela minha dedicação aos estudos. Então isso me chama atenção nos livros. Então, gente, eu sugiro essa leitura aqui. A editora é José Olímpio. Fui ler pela primeira vez agora, com 65 anos quase, porque, como eu disse para vocês, muitos clássicos da literatura estrangeira eu não li. Eu confesso para vocês, eu já disse para vocês, né, quem está acostumado no canal, que eu fui professora de literatura brasileira e portuguesa por muitas décadas, né, professora de formação, porque eu sou formada em letras, e acabei deixando de lado. Li alguns clássicos da literatura estrangeira, claro que li, porque era obrigação minha, sendo uma professora de literatura e a gente recebendo influências europeias e, em determinado momento da literatura, até americanas na nossa literatura, como a gente está vendo no modernismo, né? As influências europeias. Mas não li tanto quanto eu gostaria de ter lido. E esse é um livro que recém eu fiz a leitura, tá? Então, gente, por hoje é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Páginas? Tem quantas páginas? Estão me perguntando aqui. Tem 349 páginas nessa edição aqui da José Olímpio, tá? É uma diagramação muito boa de ler, tá? Muito assim tranquila, né? Que não é cansativa. E vocês gostam de páginas assim mais amareladas, né? E, gente, falta umzinho pra gente atingir os 800 inscritos. Então, provavelmente no próximo vídeo, espero, né? Porque às vezes eu vejo, foi a 797, quando eu vejo tá em 796 e 5, vai e volta. Mas agora, antes de vir gravar o vídeo, eu olhei, tava 799. Então, falta um para atingir os 800, tá? Então, por hoje é isso, tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.